Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar a unidade 24, que na aula passada nós já fizemos a primeira parte, hoje nós vamos completar o assunto. Nós estamos falando da divisão pelo processo curto. Mas antes de começar a minha aula, na aula passada eu ia mandar um beijo especial no final da aula, acabei me esquecendo. Então eu vou começar a aula hoje mandando um beijo especial. É para a Vitória Coutre Rosa, ela é aluna do 5º A da Escola Olga, ela é uma aluna que ficou preocupada comigo aí quando eu estive doentinha, mas eu estou bem, viu, Vitória? Eu mando um grande beijo para você e muito obrigada por você assistir às aulas. Continue assistindo, acompanhe as aulas, faça os exercícios junto comigo, tá bom? Vamos ver então o que nós temos na nossa rotina de hoje? Como eu disse para vocês, nós vamos continuar então a unidade 24, que é o algoritmo da divisão pelo processo curto. Vocês farão a leitura individual em casa aí das páginas 285 e 288. Vou explicar o conteúdo, fazer atividades com vocês. Nós faremos hoje a atividade 2, atividade 3, desafio. E ficou aí para tarefa os exercícios 3 e 4. Nós já fizemos exercício 1 e 2 na aula passada. Não esqueça do tira dúvida e de corrigir as suas atividades com seu professor pelos canais que ele disponibilizou aí. Vamos continuar então? Olha, nós vimos na aula passada o resto, né? O que é resto? Tudo aquilo que sobra da minha divisão. Mas tem uma diferença aí. Vamos ver o que ele traz aqui para nós, ó, chamando a nossa atenção? Quando a nossa divisão é igual a 0, nós vamos dizer que a nossa divisão é exata. Acabou todo o número que eu dividi. Ela termina em 0, meu resto é 0, a divisão é exata. Mas nem toda divisão termina com 0. A gente viu isso já na aula passada. Então, o resto igual a 1 ou mais unidades são chamadas de divisões não exatas. Lembrando que o número, para ser um resto, ele tem que ser menor que o meu divisor. Vamos lá ver o diálogo aqui dessas crianças com a professora. Vocês sabem me dizer quais são os restos possíveis de uma divisão por 7? E a aluna muito esperta que respondeu na mesma hora, ó. Professor, o resto pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a professora falou para ela, ó, isso mesmo. Então, aí, converse aí, pensa um pouquinho. O que ela pode ter pensado, essa aluna pensou, para responder tão certinho assim, sem que ela fizesse nenhum cálculo? O que vocês acham que ela pensou? Ela respondeu de cara e ela não fez cálculo nenhum. Olha lá, nessa atividade nós vamos aprender a analisar o resto de uma divisão antes de realizar o cálculo. Vamos ver o primeiro exemplo que ele traz? Uma empresa produz canetas usando plástico reciclado. Depois de fabricadas, as canetas são embaladas em grupos de 6 unidades. E ele traz aí no material de vocês um quadro. Vamos ver o que tem esse quadro? Nós temos aí no quadro, olha, a quantidade de canetas. Aqui no quadro nós temos a quantidade de canetas, é o meu dividendo. O total de canetas em cada embalagem. Ele falou que ele coloca 6 canetas, então este é meu divisor. Agora nós vamos colocar o resultado, que é o quociente, falando o total de embalagens, e vamos falar se sobrou resto ou não. Então vamos ver a primeira aqui que nós temos. Nós temos uma produção de 12 canetas, nós vamos embalar em 6 canetas cada uma, eu posso fazer 2 pacotinhos de 2. Sobra alguma caneta? Não vai sobrar. Então, se eu estou dividindo a quantidade e o meu divisor aqui é múltiplo dela, ó, a total aqui é exato. Na próxima, eu aumentei a quantidade de caneta, 13. Vai dar a mesma quantidade, só que vai sobrar uma. E 14? A mesma quantidade de embalagem, mas sobram 2. E 15? A mesma quantidade, sobram 3. 16, a mesma quantidade, sobra 4. 17, a mesma quantidade, sobra 5. 18, será que eu vou ter a mesma quantidade, 18? Não, né? Com 18 canetas eu consigo fazer 3 em pacotinhos e não vai sobrar nada. Vocês observaram que se eu for olhar na tabuada do 6, se vocês montam um repertório, o 12 tem na tabuada do 6
E o 18 também tem na tabuada do 6. E quando é um número que tem na tabuada, não sobra nada. E as sobras que eu tenho aqui foram até 5. O número seguinte já não sobra nada. Então, vai até onde o número é menor do que o meu divisor. O restante vocês vão preencher sozinhos aí, tá bom? Vamos ver o que ele pergunta. Observe os restos na última coluna das divisões não exatas e escreva a sua conclusão. Vamos fazer? Olha lá os restos. 1, 2, 3, 4 e 5. Professora, você não colocou o zero, não falou que resto, o zero também é resto? É resto, mas o zero é exato e nós estamos pedindo não exatas, tá bom? Então, não entra o zero aqui nessa resposta. Algum dos restos das últimas colunas foi igual a 6? Não, né? Porque eu falei para vocês que tem que ser menor do que 6. Na divisão não exata por 6, quais foram os restos possíveis? É a mesma resposta de cima lá. Ó. Os restos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que ser diferente de 0 e menor do que 6. E qual é o maior resto? O maior resto é o número 5, né? Depois disso passa a ser exata novamente. Agora nós vamos fazer outro exemplo. Numa fábrica, as latas de suco feitas de alumínio reciclado são colocadas em embalagem de 12 unidades. Complete a tabela com o número de embalagens e de lata que sobraram sem embalar. Então, nós temos lá a quantidade de latas, que é o dividendo, o total de embalagem, que é o divisor, o quociente, que é o total de embalagens que eu consigo e se tem resto ou não. O primeiro número que eu vou dividir é o 24. O número do meu divisor é o 12. Se você achar mais fácil, faz aí o seu repertório com o número 12, tá bom? Então, é a tabuada do 12. 24 dividido por 12, nós vamos ter 2 embalagens, não sobra nada. 25, a mesma quantidade, sobra 1. 26, a mesma quantidade, sobra 2. 27, a mesma quantidade, sobram 3. 28, a mesma quantidade, sobram 4. 29, a mesma quantidade, sobra 5. 30, a mesma quantidade, sobram 6. 31, sobram 7. 32, sobram 8. 33, sobram 9. 34, 10. 35, 11. 36, epa, aqui eu já posso formar 3 embalagens e não vai sobrar nada. Ou seja, vocês perceberam aqui que nas sobras ela vai de 1 até 11, que é menor do que o meu divisor. E no próximo número aumenta o número de embalagens e não sobram nada. Vamos ver as perguntas? O que você observou nos restos da última coluna das divisões não exatas? Que teve resto de 1 até 11. Alguns desses restos foi igual a 12? Não, porque quando é 12, a divisão é exata. Na divisão não exata por 12, quais são os restos possíveis? É os mesmos lá da pergunta B, né? Os restos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E qual é o maior resto? O número 11, é um número antes do divisor. Escreva os restos possíveis em uma divisão não exata em que o divisor seja. Agora você vai fazer sozinho essa daí. Você vai colocar para mim quais os divisores os restos possíveis, de uma divisão não exata quando o divisor for 5 e quando o divisor for 7. Só vamos lembrar que não pode chegar até o número do divisor. Na número 4, você vai escrever qual é o maior. Agora você não vai escrever todos os restos, você só vai escrever para mim qual é o maior resto da divisão não exata quando for 15 e quando for 19. E tá muito facinho, eu vou deixar vocês fazerem isso aí sozinho? Ah, não, ajudei, que pena. Então vamos lá, no 5. 1, 2, 3 e 4, não pode pôr o 5. Na 7, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na número 4 ali, qual é o maior resto possível? 14, que não pode chegar no 15. E do 19, o maior resto possível, 18.
Vamos olhar agora aqui com bastante atenção o que esse professor está falando. Ó. Olha a pergunta da aluna ali. Professor, existe alguma maneira de verificar se a divisão que eu fiz está correta sem ter que refazer o mesmo cálculo? Tem sim! Basta compor o dividendo relacionando com os demais termos da divisão. Vocês estão lembrados o professor já deve ter falado para vocês da gente tirar a prova real? O que é a prova real? Não é a conta contrária daquela que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo um exercício de divisão, qual é o contrário da divisão? A multiplicação. Mas acontece que aqui tem um porém. Se eu tiver resto na minha operação, eu tenho que acrescentar também o resto. Então, eu vou fazer a multiplicação e não posso esquecer de somar o resto. Dá uma olhada aí no seu material, o que ele faz, ó. Ele fez aqui a divisão, tá vendo aqui a divisão no quadro negro aqui do professor. Ele pega o divisor, multiplica pelo quociente e soma com aquilo que sobrou para dar o resultado do dividendo. Então, quando sobra zero, não tenho que somar nada, é só multiplicar. Agora, quando sobra resto, eu não posso esquecer de fazer a multiplicação. Vamos lá fazer, então, o próximo exercício? Olha aí que na atividade 3, vocês já têm o divisor, tem o quociente, tem o resto, mas ele quer o dividendo. Então, vamos lá para fazer no quadro? Eu trouxe aqui para vocês como é que vocês vão fazer aí no caderno de vocês. Não pode fazer de cabeça, não. Tem que montar isso no caderno e depois responder no quadro. Vamos lá na primeira. Olha, a primeira, ele tem 17 vezes 5 e tem o resto 2. Então, aqui nós vamos fazer multiplicação, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e os 3 que foram, 8. Sobraram 2 do resto, então eu estou somando 2. Aqui dá 7, dá 8. Então, qual era o meu dividendo nesse quadro? Número 87. Certo? Vamos para o próximo? O meu divisor, 203. O quociente 5 e não sobrou nada. Então, vamos lá. Se aqui não sobrou nada, a única conta que eu vou fazer, multiplicação. 5 vezes 3, 15. Vão 1. 5 vezes 0, 0. E 1 que foi? 1. 5 vezes 2, 10. Vamos lá para o meu resultado? Olha lá, 1015. Próximo. 111 com quociente 17 e resto 3. Vamos lá, então. 111 vezes 17. Não tenha preguiça, hein, povo? Vamos fazer. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Não esqueça de colocar o sinal de mais na unidade para multiplicar a dezena. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui dá 7, 8, 8, 1. Lembra que lá no meu quadro tinha resto 3. Então, eu tenho que somar 3 aqui. Dá 10, vai 1, 9, 8, 1. 1890 no próximo número. Próximo, divisor é 21, quociente 20 com resto 5. Olha, o que eu costumo falar para os meus alunos, toda vez que você estiver multiplicando um número que tenha zero, já coloca ele assim com o zero aqui para fora, ó, para não precisar se confundir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abaixar a unidade aqui, que é zero, tá? E vou multiplicar a dezena. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Teve um resto 5, que está na unidade, ó. 5, 2, 4. 425 é o resultado do próximo. Outro. 12 de divisor, quociente 77, não sobrou resto. Não faça também no seu caderno espremidinho, não, tá bom? Não tenha dó de gastar folha aí para estudar. Para estudar pode, não pode é para jogar fora. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Coloque o sinal de mais debaixo da unidade para multiplicar a dezena. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. É importante que vocês respeitem sempre as casas aqui, ó, tá? Para não errar. 4, 5 e 7, 12 vão 1. 7, 8, 9. 924
É o próximo. E agora, 30 de divisor, 9 de quociente e o resto 3. É a nossa última continha do quadro que vocês têm aí. Olha lá, 30 vezes 9 com o resto 3. Vocês viram como é que eu monto a minha continha para não esquecer? Toda vez que tem resto, eu já até coloco numa cor diferente aqui, que é para lembrar que eu tenho que colocar esse valor. 3 vezes 9, 9 vezes 0, 0. Ê, professora, tá errando. 9 vezes 3, 27. 3 é o resto, 3, 7, 2. Resultado, 273. Facinho, né? E gostoso também de fazer. Vamos lá no próximo. Qual é o número que dividido por 9 tem 16 como quociente e 2 como resto? Eu não vou fazer essa continha com vocês, tá? Mas vou deixar a dica aí, ó. Não esqueça, então. Eu tenho que multiplicar o que foi dividido, que é o divisor, pelo quociente e somar o resto. Na próxima, um número dividido por 15 dá 22 e o resto é 0. Que número é esse? Eu já estou falando, né? O número é dividido por 15, que dá 22, então qual é a conta inversa ali? Eu vou multiplicar, tá? E dei o resultado ainda ali para vocês, hein? Vamos fazer, então? Vamos lá. Olha aqui na lousa. Do exercício número 2, 16 vezes 9, mais o resto 2. 9 vezes 6, não sabe a tabuada do 9, não sabe a tabuada do 6, faz aqui do lado. Mas 9 vezes 6 é 54. Vão 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Mais 2 de resto. Aqui dá 6, 4, 1. 146 eu já até coloquei ali para vocês, tá? Na outra eu não vou fazer, vocês vão fazer sozinhos. Agora, olha esse exercício aqui que interessante. Ele já traz uma divisão aí para vocês, ó, da Débora e do Leandro. A divisão está feita, só que cada um colocou um resultado. Todos dois fizeram a divisão pelo processo curto. O que ele pergunta ali, ó? Como pode ser verificado quem acertou o cálculo sem fazer a divisão? Eu não vou dividir novamente. Como é que eu posso fazer a verificação disso? Olha lá, ó. O cálculo pode ser verificado aplicando a relação dos termos da divisão, que é o divisor vezes o quociente mais o resto. Será que eu preciso fazer as duas contas para saber quem acertou aqui? Não, você pode escolher uma delas, tá? Uma tá certa, uma tá errada. Eu escolhi a primeira, a da Débora, pelo simples fato de ser a primeira ali no material. Acompanha comigo na lousa. Vamos ver o que a Débora fez. A Débora fez... O 83 foi o resultado da conta dela, o divisor é 11 e a dela teve um resto 1. Vamos fazer a conta da Débora? Aqui dá 3, aqui dá 8, aqui mesma coisa, 3, aqui 8. Não esquece do sinal aqui para pular a unidade. 3, 8 e 3, 11, vão 1, 8 e 1, 9. Teve 1 de resto. 3 e 1, 4, 1, 9. Então, o resultado foi 914. Volta lá no seu material e observa o número que estava dividindo, 914. Se a da Débora está certa, com certeza a do Leandro está errado. Então, na pergunta B, quem acertou a divisão? A Débora acertou, pois 11 vezes 83 mais 1 é 914, o resultado correto. Desafio. No desafio de vocês, aí vocês já têm um quadro, tem umas crianças aí, criança A, B, C e D. Aqui não dá para eu colocar a imagem das crianças e as dicas. Então, eu vou ler com vocês algumas coisinhas na dica para que vocês façam depois. Não vou ler todas e não vou dar todas as dicas. Vocês acertaram o desafio passado?
Eu adorei aquele desafio, eu adoro dar desafios, esse tipo de desafio na sala de aula. Então, esse daqui eu vou ler com vocês algumas das dicas que ele vem trazendo. E vocês vão pegando aí um marca-texto ou uma caneta para ir marcando as coisas que são importantes, que vão nos ajudar lá na frente. Então, vamos lá na primeira dica que ele traz aí. Olha a primeira. Uma delas chama-se Luan. Que dica é essa, professora? Não dá para saber? Não dá, então não faça nada. Segunda dica. Quem pratica ciclismo está imediatamente à esquerda de quem pratica basquete. Eu não sei quem pratica ciclismo, como é que eu vou saber o outro também que pratica basquete? Então não faça nada. Quando eu não tenho como fazer, não faça. 3. Lucas está de boné azul. Opa! Essa dica é importante. Lucas está de boné azul, então eu sei. O boné é tudo diferente, as cores aí. Eu sei que o Lucas é o de boné azul. Já tenho uma dica, já tenho onde marcar. Quem gosta de geografia está à esquerda de quem gosta de matemática. Não dá para saber nada, não faça nada. Cristina pratica vôlei. Cristina? Só tem uma menina nesse quadro que vocês, então eu já sei quem é a Cristina. Cristina pratica vôlei, então eu já sei a atividade que ela pratica de esporte. E ela está imediatamente à esquerda de quem gosta de música, então eu sei que ela está à esquerda de quem gosta de música. Já é outra atividade que eu posso marcar. Vocês vão continuar lendo aí e marcando como eu fiz até agora para vocês. Olha o quadro aqui, ó. Eu falei para vocês que o primeiro foi o Lucas, né? Ó, o Lucas está de boné azul, não tem dúvida nenhuma. A Cristina é a única menina dessa turma e já falou o esporte que ela pratica vôlei. E também disse que ela está imediatamente à esquerda de quem gosta de música. Olha aqui. Ele gosta de música. As outras partes aqui vocês vão fazer seguindo as dicas que vocês têm aí, que por sinal tá bem fraquinho, tá bem facinho de fazer, né? Hora da tarefa, já! Vocês estão lembrados que nós já fizemos o exercício 1 e 2 na aula passada e ficou somente o 3 e o 4 para esta aula. Então vamos lá no exercício número 3. Indique os restos possíveis em uma divisão não exata. É o mesmo assunto da aula passada. Uma conta não exata. Quais são os restos possíveis? Vamos lembrar que eu não posso chegar no divisor. Então, vocês vão fazer ali, ó, de 9, de 5 e de 10. Qual é o maior resto possível numa divisão não exata em que o divisor é 20, 32 e 17? Aqui não é para colocar todos, somente o maior. Número 4. É um quadro igualzinho eu fiz junto com vocês aqui. Eu tenho o divisor, o quociente, o resto, vocês vão me dar o dividendo. Não esqueça de fazer no caderno, não esqueça de somar quando tem resto, tá? Mas é a prova real dessa divisão não exata, tá bom? Olha lá para a gente lembrar, é o divisor vezes o quociente mais o resto. O que nós vimos na aula de hoje? Então, nós estudamos o restante da matéria da unidade 24, expliquei toda a matéria e fiz os exercícios com vocês. Ficou aí um pouquinho de exercício, o desafio, né? E a tarefa, tá bom? Não esqueça do tira dúvidas e da correção com o seu professor. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós terminamos a unidade 24, estamos quase terminando o nosso material. Na próxima aula, a gente se vê com mais uma unidade, mais matemática divertida. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula.